no encontro familiar, minha nora serviu vinho para a mãe dela e me mandou lavar a louça. Enquanto todos conversavam e riam, eu me levantei em silêncio. Minutos depois, perceberam que eu não estava mais na cozinha. E, pela primeira vez, o silêncio foi mais ensurdecedor que as risadas. Naquela noite, eu deveria ter ficado quieta. Deveria ter sorrido como sempre, acenado com a cabeça e continuado sendo a sombra que todos esperavam que eu fosse. Mas algo dentro de mim se quebrou quando ouvi aquelas palavras saírem da boca da minha nora. Elizabeth, lave a louça, por favor. Mamãe e eu estamos conversando. Ela não gritou. Não precisava. Sua voz era suave, quase gentil, como alguém pedindo um favor à empregada. E lá estava eu, Elizabeth, 67 anos, sentada à mesa na minha própria casa, cercada por risos que não me incluíam, por brindes que não mencionavam meu nome, observando meu filho, Luke, encher o copo de René repetidamente enquanto o meu permanecia vazio. O som do vinho sendo derramado na taça tornou-se insuportável. Cada gota era uma zombaria. Cada risada de René, uma punhalada silenciosa. Levantei-me sem dizer uma palavra. Recolhi os pratos manchados de molho, os guardanapos amassados, os restos de comida que outros haviam saboreado. Caminhei até a cozinha com as mãos trêmulas, sentindo o peso de cada prato se transformar no peso de anos de pequenas humilhações, de palavras ásperas disfarçadas de cortesia, de sorrisos falsos que nunca alcançaram os olhos daquela mulher. Abri a torneira. A água bateu com força na porcelana suja, respingando nas minhas mãos, no meu avental, no meu orgulho despedaçado. E enquanto a água corria, algo mais começou a correr dentro de mim, uma promessa. Nunca mais eu ficaria em silêncio. Mas deixe-me contar como cheguei até aqui. Porque esta história não começa com um brinde. Começa muito antes, quando eu ainda acreditava que o amor de uma mãe podia curar tudo, que a bondade seria sempre recompensada, que dedicar toda a minha vida ao meu filho seria suficiente para conquistar o seu respeito. Como eu estava enganada. A casa onde eu lavava aquela louça. Aquela casa com o piso de azulejo que eu mesma escolhi. Com paredes que pintei à mão com meu falecido marido, Samuel. Aquela casa que construímos tijolo por tijolo com o suor de 40 anos de trabalho. Já não parecia mais minha. Desde que René entrou na minha casa como minha nora, há 3 anos, tudo mudou. No início, eram pequenas coisas. Um olhar de desdém quando eu fazia café. Um suspiro exagerado se eu ligasse a televisão. Comentários venenosos disfarçados de preocupação. Elizabeth, você não acha que deveria descansar mais? Na sua idade, tanta agitação não faz bem. O que ela quis dizer foi que você está atrapalhando. Luke, sua mãe deixou a cozinha bagunçada de novo. Eu cuido disso. Não se preocupe. O que ela quis dizer foi que ela é um fardo. Oh, Elizabeth, que blusa linda. É da sua época de juventude? O que ela quis dizer foi, você está velho e fora de moda. Cada frase era uma gota de veneno, e como um tolo, eu as engoli todas. Sorri. Assenti com a cabeça. Pedi desculpas por ocupar espaço na minha própria casa. Naquela noite do brinde, tudo foi diferente porque finalmente entendi o que eu vinha negando há tanto tempo. Para René, eu não era sua sogra. Eu era um obstáculo, um móvel velho que precisava ser tolerado até que ela pudesse se livrar dele. Enquanto eu esfregava os pratos com uma fúria contida, ouvia as risadas vindas da sala de jantar. René estava contando uma história do seu trabalho, e todos riam. Luke, mais alto de todos, meu filho, meu único filho, o menino que eu segurei nos braços, que eu cuidei quando teve febre, que eu criei sozinha depois que Samuel morreu. Aquele homem não me via mais. René fez um trabalho perfeito, envenenou lenta e calculadamente cada palavra, cada gesto, até que eu me tornasse um fantasma na minha própria vida. Mas naquela noite, com as mãos na água ensaboada, os olhos ardendo de lágrimas que me recusava a derramar, tomei uma decisão. Eu não ia gritar. Eu não ia implorar. Eu não ia suplicar por um mínimo de respeito. Eu ia observar. Eu ia escutar. Eu ia me lembrar de cada detalhe, de cada humilhação, de cada mentira. E quando chegasse a hora certa, eu agiria, porque uma mulher que construiu uma casa com as próprias mãos também sabe defendê-la. E eu estava cansada de lavar a louça para pessoas que me viam como lixo.
sequei as mãos com o pano de prato. Respirei fundo e voltei para a sala de jantar com um sorriso calmo, quase sereno. Alguém quer mais café? Perguntei em voz baixa. René nem se virou para olhar para mim. Não, Elizabeth, você pode ir para a cama se estiver cansada. Assenti com a cabeça. Fui para o meu quarto, mas não para descansar, e sim para planejar. Porque a guerra nem sempre se vence com gritos. Às vezes, o silêncio é a arma mais poderosa. E se você chegou até aqui, se algo nesta história lhe causou um aperto no peito, peço que se inscreva no canal. Porque o que vem a seguir fará você entender por que, às vezes, o perdão não basta. Às vezes, a justiça precisa chegar com mãos limpas, mas firmes. Não consegui dormir naquela noite. Sentei-me na beira da cama, olhando para as paredes do meu quarto como se as estivesse vendo pela primeira vez em anos, paredes que eu mesma havia pintado de um azul celeste suave. Porque Samuel costumava dizer que essa cor o fazia lembrar de mim, calma, mas profunda. Samuel, como sinto falta dele em momentos como este. Ele jamais teria permitido que me tratassem assim. Com sua voz grave e risada contagiante, ele teria colocado qualquer um em seu devido lugar com um único olhar. Mas Samuel se foi há 7 anos, e eu tive que aprender a lutar minhas próprias batalhas. Ou melhor, eu havia me esquecido de como lutar. Levantei-me lentamente, sentindo meus joelhos estalarem com esforço. 67 anos é um fardo pesado quando se viveu assim, trabalhando do nascer ao pôr do sol. Abri a gaveta da minha cômoda e tirei uma caixa de metal enferrujada. Dentro dela, guardava fotografias antigas, recibos amarelados e documentos que não via há anos. A primeira foto que encontrei partiu meu coração. Samuel e eu, jovens, em pé diante de um terreno baldio. Eu tinha 27 anos. Ele, 32. Ambos com roupas modestas, mas com os olhos brilhando de esperança. Em minhas mãos, eu segurava um papel amassado, a escritura do terreno que acabávamos de comprar. Aquele pedaço de terra era tudo o que tínhamos, e o compramos com puro sacrifício. Lembro-me do dia em que assinamos o contrato. Samuel trabalhava em uma fábrica de calçados, em turnos de 12 horas que o deixavam exausto e com as mãos calejadas. Eu costurava em casa, aceitando qualquer trabalho que aparecesse, vestidos de festa de 15 anos, uniformes escolares, concertos de roupas. Às vezes, meus dedos sangravam de tanto aplicar a injeção, mas não nos importávamos. Tínhamos o sonho de construir nossa própria casa e, tijolo por tijolo, o transformamos em realidade. Aos fins de semana, Samuel misturava o cimento enquanto eu carregava baldes de água. Meus amigos diziam que eu era louca, que uma mulher não deveria fazer esse tipo de trabalho, mas eu os ignorava. Aquela casa seria nossa, e eu ia me dedicar ao máximo para construí-la. Levamos 5 anos para terminar. 5 anos acordando antes do amanhecer, sacrificando passeios e refeições fora de casa, economizando cada centavo como se fosse o último. Quando finalmente colocamos o último azulejo no chão da sala, Samuel me pegou no colo e me girou como se eu fosse uma menininha. Conseguimos, Liz. Esta casa é nossa e de mais ninguém. E foi assim até deixar de ser. Guardei a fotografia e tirei outro papel da caixa, a escritura da casa. Mas já não estava em meu nome nem no de Samuel. Estava em nome de Luke Samuel Smith, meu filho. O nó na minha garganta apertou tanto que precisei respirar fundo para não engasgar. Tinha sido minha decisão. Após a morte repentina de Samuel, vítima de um ataque cardíaco há 7 anos, fiquei sozinha com a casa e uma pequena pensão. Luke já era casado com sua primeira esposa, Mônica, uma boa mulher que me tratava com gentileza. Eles tinham minha neta Sarah, que tinha apenas 10 anos na época. Um dia, Luke veio me visitar com uma expressão preocupada. Mãe, eu estava pensando. Se alguma coisa acontecer com você, esta casa vai virar uma bagunça legal. A papelada é complicada. Os impostos. Mônica e eu achamos que seria melhor se você colocasse a casa no meu nome agora. Assim, quando você se for, Sarah e nós não precisaremos passar por toda essa burocracia. Você pode morar aqui a vida toda. Isso nem se discute. Mas legalmente seria mais seguro. Ele disse isso com tanta doçura, com tanta lógica, que não hesitei por um segundo. Assinei os papéis no escritório do advogado sem nem mesmo lê-los com atenção.
Afinal, ele era meu filho. Meu sangue. O que poderia dar errado? Como eu era ingênuo. 2 anos depois, Mônica morreu em um acidente de carro. Foi devastador para todos, especialmente para Sarah, que perdeu a mãe aos 12 anos. Luke entrou em profunda depressão. Mudei-me temporariamente para a casa deles para ajudar a cuidar da menina, cozinhar e fazer com que a casa parecesse menos vazia. E então René chegou. Ele a conheceu no trabalho, em uma daquelas sessões de treinamento corporativo. René era supervisora de RH, elegante, com unhas impecáveis e um vocabulário repleto de jargões empresariais que eu não entendia. Desde o primeiro dia em que a vi, soube que algo estava errado. Mas Luke estava deslumbrado. Depois de 2 anos de luto, ele finalmente estava sorrindo novamente. Eu queria que ele fosse feliz. Queria acreditar que René preencheria aquele vazio. Jamais imaginei que aquele vazio acabaria me engolindo. Eles se casaram 1 ano depois de se conhecerem. Um casamento simples, quase íntimo. René insistiu que fosse apenas para a família próxima. E, de alguma forma, acabei me sentindo apenas mais uma convidada, não a mãe do noivo. Depois do casamento, Luke me pediu para voltar para casa. Mãe, eu e a René precisamos do nosso espaço. A Sarah está mais velha agora. Ela não precisa de tantos cuidados. Você tem a sua casa. Você pode ficar confortável lá. Minha casa, aquela que agora levava o nome dele na escritura. Voltei e, a partir daí, tudo mudou. René começou a me visitar para ver como eu estava, sempre com aquele sorriso de porcelana, sempre com comentários disfarçados de gentileza. Elizabeth, esta casa é muito grande para você sozinha. Você não está com medo? Elizabeth, vi que o telhado está com goteira. Deve ser caro consertar, não é? Luke me disse que sua aposentadoria não é muito cara. Se precisar de ajuda, é só nos avisar. Cada visita era uma inspeção. Cada comentário, uma semente de insegurança plantada na minha mente. E, como uma tola, comecei a acreditar nela. Comecei a sentir que a casa era realmente grande demais, que eu era um fardo, que não conseguiria mantê-la sozinha. Até aquela noite na pia, lavando a louça enquanto eles torravam, eu entendi a verdade. René não estava preocupada comigo. Ela estava medindo, calculando, esperando o momento preciso para tomar o que Samuel e eu tínhamos construído com nossas próprias mãos. Guardei a escritura na caixa. Fechei a gaveta com força. Samuel me ensinou algo importante quando construímos esta casa. A fundação é a coisa mais importante. Se a fundação for sólida, a casa resiste a qualquer tempestade. E eu ainda tinha uma fundação. Só precisava me lembrar de como usá-la. Se alguém me dissesse que uma mulher poderia destruir sua vida sem levantar a voz, sem gritar, sem sequer demonstrar raiva, eu não acreditaria. Mas René me ensinou que o veneno mais mortal é aquele administrado gota a gota com um sorriso. A primeira vez que a vi foi no jantar que o Luke organizou para nos apresentar oficialmente. Cheguei com uma torta de limão que tinha feito naquela tarde, o tipo de torta que o Luke adorava desde criança. Bati a porta do apartamento dele com o coração cheio de esperança. Meu filho finalmente tinha encontrado alguém depois da morte da Mônica. Eu queria que desse certo. Queria dar uma chance a ela. René abriu a porta. Ela vestia um suéter de cachemir bege, calças impecáveis e um colar discreto, mas claramente caro. Seus cabelos castanhos caíam perfeitamente sobre os ombros, cada fio no lugar. Ela estendeu a mão com um largo sorriso. Elizabeth, que maravilha finalmente te conhecer. Lucas me falou muito sobre você. Seu aperto de mão era firme, profissional, como o de alguém que está fechando um negócio. Entrei no apartamento e a primeira coisa que notei foi a mudança. Os móveis que Mônica havia escolhido tinham sumido. Tudo era minimalista agora, branco e cinza, com pinturas abstratas que não significavam nada. A casa não parecia mais um lar. Parecia a sala de espera de um dentista. Eu trouxe torta de limão, eu disse, erguendo o recipiente com orgulho. René olhou para a torta como se eu tivesse lhe oferecido um pedaço de papelão. Ah, que gentil! Mas Elizabeth, Luke e eu estamos controlando nossa alimentação. Nada de açúcar refinado.
Tenho certeza de que você entende, mas obrigada mesmo assim. Ela tirou a torta das minhas mãos e a deixou no balcão da cozinha, longe da mesa onde os pratos já estavam postos. Salada de quinoa com salmão. Nada que eu reconhecesse. Luke saiu do quarto com Sarah atrás dele. Minha neta, então com 14 anos, correu até mim e me abraçou forte. Vovó, que saudade! Eu a abracei de volta, sentindo seu corpo magro tremer levemente. Algo em seus olhos me dizia que algo não estava bem, mas antes que eu pudesse perguntar, René me interrompeu. Sarah, querida, vá lavar as mãos. O jantar está pronto. Não era uma sugestão. Era uma ordem. E Sarah obedeceu sem dizer uma palavra, baixando a cabeça. O jantar foi desconfortável. René controlava a conversa como uma maestrina de orquestra. Ela falava sobre seu trabalho, suas conquistas e como havia implementado um novo sistema na empresa que gerou uma economia de milhares de dólares. Luke a observava encantado, assentindo a cada palavra como se estivesse ouvindo um sermão. Tentei participar. Luke, como está seu trabalho na construtora? Antes que ele pudesse responder, René respondeu por ele. Luke está pensando em mudar de departamento. Eu disse a ele que, com o perfil que ele tem, ele poderia almejar algo muito melhor. Não é, querido? Luke assentiu com a cabeça. René tem razão. Tenho estado demasiado confortável na mesma posição. Confortável. Como se estabilidade fosse algo ruim. Como se os 20 anos que ele passou naquela empresa não significassem nada. Sarah comeu em silêncio, empurrando a quinoa de um lado para o outro do prato. Sarah, querida, você não gostou do jantar? Perguntei gentilmente. A garota abriu a boca, mas, mais uma vez, René a interrompeu. Sarah está aprendendo a se alimentar de forma saudável. É difícil no começo, mas é para o próprio bem dela. Adolescentes tendem a ganhar peso se não tomarem cuidado. Olhei para minha neta. Ela não tinha 1 grama de gordura. Era magra, quase frágil, mas não disse nada. Não queria estragar o jantar. Esse foi meu primeiro erro, ficar calada. Os meses seguintes foram de uma transformação lenta, mas constante. René começou a me ligar com frequência, sempre com pretextos amigáveis. Elizabeth, eu estava aqui perto e trouxe algumas frutas. Posso dar uma passada aí? No começo, fiquei feliz. Achei que ela estivesse se esforçando para me conhecer, mas cada visita era, na verdade, uma inspeção. Ela entrava e olhava tudo com aqueles olhos de águia. Checava a geladeira para ver se estava faltando alguma coisa. Abria os armários para me ajudar a organizar. Checava as janelas porque tinha ouvido dizer que o tempo estava piorando. Certo dia, ela chegou com a mãe, Melissa, uma mulher da minha idade, mas que claramente havia feito alguns procedimentos estéticos. Maquiagem em excesso, joias em excesso, arrogância em cada gesto. Elizabeth, René me contou tantas coisas sobre você. Que casa linda você tem. Que casa bonita, disse ela. Bonita, não linda, como alguém elogiando um vaso antigo em uma venda de garagem. Os dois percorreram todos os cantos enquanto eu preparava o café. Ouvi-os cochichando na sala de estar, é maior do que eu pensava. Eu te disse. 3 quartos, 2 banheiros e a localização é excelente. Eles falavam da minha casa como se fosse uma propriedade à venda. Quando lhe servi o café, Melissa sorriu com aquela boca pintada de vermelho vivo. Elizabeth, deve ser muito cansativo manter tudo isso limpo. Na nossa idade, a gente simplesmente não tem mais a mesma energia. Nossa idade, como se fossemos iguais, como se eu não tivesse trabalhado todos os dias da minha vida enquanto ela fazia as unhas no salão. Eu me viro muito bem, respondi firmemente. René trocou um olhar com a mãe, um olhar que dizia, espere só para ver. As pequenas humilhações tornaram-se rotina. Toda vez que eu visitava Luke, René dava um jeito de me fazer sentir deslocada. Elizabeth, não toque nisso. É importado. Oh, Elizabeth, esse sabonete é para mãos delicadas. É melhor usar o do banheiro de hóspedes. Não entrem no escritório. Luke está trabalhando. Bem, na verdade, ele está assistindo TV, mas é o espaço privado dele.
O espaço privado dele no apartamento era pago com um salário estável, graças ao fato de eu nunca ter cobrado aluguel enquanto ele morou comigo durante anos. Mas a pior parte não foram os comentários. Foi ver como o Luke mudou. Meu filho, que costumava me ligar a cada 2 dias só para saber como eu estava, agora demorava semanas para responder às minhas mensagens. Quando respondia, as respostas eram frias e curtas. Mãe, estou ocupado. Aconteceu alguma coisa? René o reprogramou como se tivesse entrado em sua mente e apagado 20 anos de história, de abraços, de sacrifícios que fiz por ele. Certa tarde, tomei coragem e o confrontei. Fui à casa dele sem avisar, algo que René detestava. Luke, preciso falar com você a sós. René apareceu imediatamente, como se tivesse um radar. Elizabeth, aconteceu alguma coisa? Você está bem? Parece chateada. Estou bem. Só quero falar com meu filho. Luke me olhou desconfortavelmente. Mãe, René é minha esposa. Tudo que você tiver para me dizer, pode dizer a ela. Ali estava, a prova de que eu havia perdido. Engoli em seco. Sinto que não faço mais parte da sua vida. Silêncio. Luke desviou o olhar. René colocou a mão no ombro dele, como se estivesse demarcando território. Elizabeth, ninguém disse isso. É que Luke e eu estamos construindo nossa vida juntos. Você tem a sua. É natural que cada um tenha seu próprio espaço. Espaço. Essa palavra de novo. Saí de lá com o coração em pedaços. E enquanto caminhava de volta para casa, entendi algo terrível. René não queria que eu saísse da vida de Luke. Ela queria que eu saísse da casa que estava em nome dele, e ela havia começado seu plano no dia em que o conheceu. A gente aprende uma coisa quando chega à minha idade. As pessoas não tiram tudo de você de uma vez. Primeiro, pedem emprestado alguma coisa. Depois, pedem um pequeno favor. E quando você se dá conta, já esvaziaram seus bolsos e ainda te fazem sentir culpado por não ter dado mais. Foi exatamente isso que René fez. Tudo começou 3 meses depois daquela conversa dolorosa com Luke. Eu ainda morava na minha casa, tentando manter a distância que eles pareciam precisar desesperadamente. Parei de visitá-los sem avisar. Parei de ligar tanto. Engoli minha solidão como um remédio amargo. Numa tarde de terça-feira, Luke veio à minha casa sozinho, sem René. Fiquei surpresa ao vê-lo. Já fazia semanas. Mãe, posso entrar? Claro, filho. Esta é a sua casa. As palavras saíram automaticamente, embora legalmente já não fosse mais mentira. Era a casa dele. Ele entrou e sentou-se no sofá da sala, o mesmo em que seu pai costumava assistir futebol. Parecia cansado. Tinha olheiras e havia emagrecido. Você está bem, Luke? Ele suspirou pesadamente. Mãe, preciso te pedir uma coisa e não quero que você fique chateada. Meu coração acelerou. Quando alguém começa assim, é porque o que está por vir vai doer. Diga-me. Eu e a René estamos passando por uma fase financeira difícil. Ela teve que emprestar dinheiro para a mãe dela para uma cirurgia e eu tive algumas despesas inesperadas com o carro. Tudo aconteceu muito rápido neste mês. Este mês, simplesmente não vamos conseguir fechar as contas. Permaneci em silêncio, esperando. Precisamos de $3.000 só para este mês. Pagaremos em 2 parcelas. Prometo. $3.000. Mais da metade da minha aposentadoria mensal. Luke, eu vivo com 5.000 por mês. Se eu te der isso, com o que vou pagar minhas contas? Mãe, por favor. É temporário. Além disso, você não tem tantas despesas. Você não paga aluguel. Suas contas de luz e água são mínimas. Você não tem carro. Nós temos obrigações muito maiores. Você não paga aluguel. Como se morar na minha própria casa fosse um privilégio e não o resultado de 40 anos de trabalho. E a René, ela tem um bom emprego, não é? Luke cerrou os dentes. O salário dela é usado para outras coisas. Não estou pedindo que você nos dê nada, mãe. É um empréstimo.
A palavra empréstimo soava tão oficial, tão séria, como se eles realmente pretendessem pagar de volta. Mas ele era meu filho, meu único filho, o menino que criei sozinha depois que Samuel morreu. Como eu poderia negar-lhe ajuda? Tudo bem, vou receber o dinheiro amanhã. Luke se levantou e me deu um abraço rápido e apressado. Obrigado, mãe. Eu sabia que podia contar com você. Ele saiu antes mesmo que eu pudesse terminar de preparar o café que lhe ofereci. No dia seguinte, fui ao banco e saquei os $3.000. Senti o caixa me olhar com pena quando viu que minha conta estava quase vazia. Transferi o dinheiro para Luke pelo aplicativo do banco. Sua resposta foi um simples recebido, obrigado, não um eu te amo, não um você não sabe o que isso significa para mim, apenas recebido, como se fosse o pagamento de uma conta de luz. Passaram-se 2 salários, depois 1 mês, depois 2. O dinheiro nunca voltou, mas os pedidos, sim. 1 mês depois, René me ligou diretamente. Fazia tempo que ela não fazia isso. Elizabeth, bom dia. Como você está? Tudo bem, René. E você? É por isso que estou ligando. Olha, eu não queria dizer nada que te preocupasse, mas o Luke teve um problema no trabalho. Cortaram o salário dele em 20%. Estamos apertados. Muito apertados. Aguardei o pedido. Precisamos da sua ajuda com $2.000 este mês. Sei que pedimos isso recentemente, mas acredite, não faríamos se não fosse urgente. Precisamos pagar a mensalidade da Sarah, e se não pagarmos, ela será expulsa da escola. Sarah usou minha neta como escudo. René, eu também tenho despesas. Minha aposentadoria não é suficiente para... Elizabeth, por favor. É sua neta. Você vai mesmo deixar que a expulsem da escola? A culpa me atingiu como um balde de água fria. Deixe-me ver o que posso fazer. Desliguei o telefone e fiquei olhando para ele. Eu sabia que aquilo estava errado. Sabia que estavam me usando. Mas a imagem de Sarah, aquela garota que havia perdido a mãe, partiu meu coração. Transferi os $2.000. Dessa vez, René nem sequer agradeceu. Apenas mandou uma mensagem: entendi, Elizabeth. Que alívio! Passaram-se 6 meses assim. Todo mês, uma nova emergência. Todo mês, um novo pedido. O aquecedor quebrou. O seguro do carro venceu. Sarah precisava de livros novos. Temos que consertar um vazamento. Eu lhes dava o que podia, às vezes pedindo emprestado de um vizinho, às vezes usando minhas economias escondidas. Eu vivia de sopa enlatada e biscoitos só para ajudá-los. Parei de comprar meu remédio para pressão alta. Parei de ir ao médico e eles nunca me pagaram um centavo sequer. Até que um dia, navegando pelo Facebook, vi algo que me deixou arrepiada. René tinha postado fotos de férias. Praias de areia branca, drinks coloridos. Ela e Luke sorrindo com óculos de sol caros. A legenda dizia: finalmente consegui esse descanso tão merecido em Cancún. Hashtag abençoada. Hashtag vivendo nossa melhor vida. Minhas mãos tremiam. Senti o sangue subir a cabeça. Senti o mundo girar. Cancún. Enquanto eu comia sopa enlatada para economizar $5, eles estavam deitados na praia bebendo margaritas com o meu dinheiro. Liguei para Luke. Ele atendeu depois de 5 toques. Mãe. Luke, eu vi as fotos. Você me disse que não tinha dinheiro, que a Sarah ia ser expulsa da escola, e você está em Cancún. Silêncio. Mãe, pagamos isso com pontos do cartão de crédito. Com pontos? Você me toma por tolo? Mãe, nem começa. Faz anos que não tirávamos férias. Precisávamos nos desconectar. Eu precisava comer, Luke. Precisava dos meus remédios, mas parei de comprá-los para te dar o dinheiro. Ninguém te pediu para fazer isso. Essas palavras me feriram mais do que uma faca. Ninguém me perguntou nada. Você vai mesmo me dizer isso? Mãe, se você decidir se sacrificar, o problema é seu. Nós nunca a forçamos. Desliguei.
Ou melhor, meus dedos soltaram o telefone porque eu não tinha forças para segurá-lo. Sentei-me no chão da cozinha e, pela primeira vez em anos, chorei. Chorei de raiva, de impotência, de uma tristeza tão profunda que me senti como se estivesse me afogando. Mas em algum momento entre os soluços, algo dentro de mim mudou. Não era mais apenas tristeza. Era fúria. Uma fúria fria e calculada que me preencheu de clareza. René me usou. Luke me traiu. E eu fui cúmplice da minha própria humilhação. Mas isso estava prestes a acabar. Levantei-me do chão. Enxuguei as lágrimas. E tomei uma decisão. Iria começar a anotar tudo. Cada centavo que me pediram, cada promessa quebrada, cada mentira, tudo. Porque quando chegasse a hora de cobrar, e essa hora chegaria, eu teria a prova exata de quem eles realmente eram. Abri um caderno velho e na primeira página escrevi: o que me devem, 12 horas, $700, e embaixo, com letra firme, o que vou cobrar deles, a vergonha. Dizem que nunca nos esquecemos de datas importantes, aniversários, datas comemorativas, o dia do casamento, o dia em que nossos filhos nasceram. São datas que ficam gravadas no coração como cicatrizes permanentes. Nasci no dia 14 de março. Samuel costumava dizer que era o dia em que a primavera começava a despertar, e por isso eu era a sua flor mais bonita. Todos os anos, sem falta, ele preparava para mim a minha omelete favorita na cama e me dava um único cravo vermelho. Apenas um, porque ele dizia que eu não precisava de um buquê inteiro para ser a mulher mais linda do mundo. Como aqueles dias pareciam distantes. Este ano eu completei 68 anos. Não esperava uma grande comemoração. Na minha idade, a gente não busca festas ou presentes caros. Eu só queria o básico, que meu filho me ligasse para dizer feliz aniversário, mãe. Que ele talvez aparecesse para tomar um café comigo. Era sábado. Levantei cedo como sempre e fiz café. Sentei-me à mesa da cozinha esperando o telefone tocar. 7 da manhã, nada. 8 horas, nada. 9 horas, silêncio. Às 10 horas, eu já tinha limpado a casa inteira só para manter as mãos ocupadas. Lavei as roupas que não estavam sujas. Varri o pátio 2 vezes, qualquer coisa para não pensar no fato de que meu único filho havia se esquecido de mim. Às 11h30, o telefone tocou. Corri para atender como uma louca, com o coração disparado. Olá? Elizabeth. Bom dia. É a René. Meu coração afundou. Oi, René. Olha, estou ligando para te convidar para um jantar em família hoje à noite. Vamos comemorar o bônus que o Luke ganhou no trabalho. Nada demais, só a família mais próxima. Você pode vir às 7? Um bônus? Que engraçado, eles tinham dinheiro para comemorar bônus, mas não para me pagar o que me deviam. Claro, estarei lá. Perfeito. Ah, e se você pudesse trazer a sobremesa, seria ideal. Você faz tortas tão bem. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Nenhum feliz aniversário. Nenhum, aliás, hoje também é seu aniversário. Nada. Fiquei ali parada com o telefone na mão, sentindo algo dentro de mim se extinguir lentamente, como uma vela que chega ao fim do pavio sem mais cera para queimar. Mas eu engoli a dor. Coloquei meu avental e fiz um cheesecake de amoras, o doce favorito do Luke quando ele era menino. Enquanto misturava os ingredientes, me peguei cantando baixinho a parabéns para você. Cantei para mim mesma na minha cozinha vazia, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto misturava o cream cheese. Às 7 horas em ponto, cheguei à casa deles. Toquei a campainha com o cheesecake nas mãos. René abriu a porta. Ela vestia um elegante vestido preto, maquiagem impecável e sapatos de salto alto, como se fosse para um jantar de gala. Elizabeth, que pontualidade! Entre. Entrei e a sala de estar estava cheia de gente. Reconheci Melissa, a mãe de René, e seu irmão James com a esposa, Patrícia. Alguns colegas de trabalho de Luke também estavam lá. A mesa estava decorada com balões prateados, velas perfumadas e um arranjo floral caro. Luke estava no centro de tudo, sorrindo, com uma taça de vinho na mão. Mãe, você conseguiu. Deixe-me ajudá-la com isso.
Ele pegou o cheesecake das minhas mãos e levou para a cozinha sem nem mesmo abri-lo para olhar. Sentei-me num canto da sala de estar, numa poltrona meio escondida atrás de uma planta. Ninguém me perguntou como eu estava. Ninguém me ofereceu uma taça de vinho. Era como se eu fosse parte da mobília. René fez um brinde. Quero agradecer a todos por virem celebrar essa conquista do Luke conosco. Ele trabalhou tanto, se esforçou tanto, e finalmente a empresa reconheceu o valor dele para o meu marido, para o sucesso dele e para tudo que está por vir. Todos ergueram seus copos. Saúde! Eu não tinha um copo. Levantei um imaginário, me sentindo um idiota. O jantar foi elegante. René preparou medalhões de carne com purê de batatas trufado, uma salada gourmet e pão artesanal. Tudo servido em porcelana fina que certamente custou mais do que eu gasto com comida em um mês. Enquanto comiam, a conversa girava em torno de Luke e René, seus planos de reformar a cozinha, suas ideias sobre comprar um carro novo, uma possível viagem à Europa no ano que vem. Europa. Com meu dinheiro ainda pendente. Sara estava sentada à minha frente. Minha neta de 17 anos, agora mais magra e quieta do que nunca. Em um dado momento, nossos olhares se encontraram. Ela me deu um sorriso triste e digitou algo no celular. Segundos depois, chegou uma mensagem. Vovó, feliz aniversário. Eu me lembrei. Eu te amo. Tive que morder o lábio para não chorar ali mesmo. Respondi a mensagem com os dedos trêmulos, obrigada, meu amor. Você é a minha luz. Guardei o telefone e olhei em volta. Ninguém mais sabia. Ninguém mais se lembrava que hoje era meu aniversário. Nem Luke, nem René, nem nenhum dos convidados que estavam rindo e brindando. Ao final do jantar, René trouxe um bolo. Um bolo sofisticado, decorado por um profissional. Surpresa, ela gritou. Luke se levantou fingindo surpresa, como se não soubesse de nada. Todos cantaram, parabéns para você. Parabéns para você. Parabéns, querido Luke. Caro Luke, o aniversário do meu filho foi em agosto. Faltavam 5 meses. Isso não foi para ele. Foi uma desculpa, mais uma das mentiras da René, para causar boa impressão em todo mundo. Luke apagou as velas e todos aplaudiram. René o beijou nos lábios dramaticamente, como se estivesse marcando território. Eu continuava sentada no meu canto, invisível, com o coração em pedaços. Ninguém me perguntou se eu queria bolo. Às 10 horas, levantei-me para ir embora. Sara me acompanhou até a porta. Vovó, espere. Ela tirou uma pequena caixa embrulhada para presente da mochila. Entregou-a para mim com os olhos marejados. Não pude comprar nada grande para você, mas queria que você tivesse isso. Abri a caixa. Dentro havia uma pulseira feita à mão com contas coloridas que formavam a frase, eu te amo, vovó. Todas as minhas defesas ruíram. Abracei Sara e chorei em seu ombro, sem me importar com quem me visse. Obrigada, minha querida. Você é a única coisa boa que me resta. Não diga isso, vovó. Você é forte. Mais forte do que todos eles. Saí daquela casa caminhando lentamente, usando a pulseira, com o coração despedaçado. Quando cheguei em casa, sentei-me na sala escura. Não acendi as luzes. Fiquei ali sentada em silêncio, ouvindo o tic-tac do relógio de parede que Samuel me deu há 30 anos. E então eu entendi. Não era só que eles tinham se esquecido de mim. Era que eu nunca fui importante o suficiente para que eles se lembrassem de mim. Para René, eu era um estorvo. Para Luke, uma obrigação. Para todos os outros, eu simplesmente não existia. Mas para Sara, eu ainda era alguém. Eu ainda valia alguma coisa. E isso foi o suficiente para eu tomar uma decisão. Eu não ia mais implorar por amor. Eu não ia mais esperar por migalhas de atenção. Eu não ia mais ser a sombra no canto da minha própria vida. Eu ia recuperar minha dignidade. E se para isso eu tivesse que me tornar alguém que eles não reconhecessem, que assim fosse. Retirei a pulseira com cuidado e a guardei na minha cômoda, ao lado das fotos de Samuel. Era um lembrete de que ainda existia amor verdadeiro neste mundo,
e também um lembrete de que era hora de parar de dar amor a quem não o merecia. Naquela noite, fui para a cama com uma promessa. No próximo aniversário que comemorassem naquela casa, eu não estaria sentada no canto, estaria de pé, de cabeça erguida, e seriam eles que teriam que desviar o olhar. Depois daquela noite, algo mudou em mim. Não foi repentino como um raio partindo uma árvore ao meio. Foi mais sutil, como a água que se infiltra nas rachaduras de uma parede e, com o tempo, a corrói por dentro. Parei de atender o telefone sempre que Luke ligava. Parei de responder às mensagens de René imediatamente. Deixei de estar disponível. E acredite, isso os deixou loucos. Na primeira vez que Luke ligou, eu não atendi. Ele deixou 3 mensagens na minha caixa postal. Eu ouvi todas, mas não respondi a nenhuma. Mãe, você está bem? Me liga de volta. Mãe, você está me preocupando. Aconteceu alguma coisa? Mãe, se você não responder, eu vou até a sua casa. Ele não veio. Aquela ameaça vazia confirmou algo. A preocupação dele não era comigo. Era com a possibilidade de perderem o controle que tinham sobre mim. 2 dias depois, René apareceu na minha casa sem avisar. Ela tocou a campainha insistentemente, como se tivesse o direito de exigir que eu abrisse a porta. Eu estava lá dentro tomando café, olhando pela janela. Vi-a parada ali com seus óculos de sol caros e sua bolsa de grife. Ela esperou 5 minutos, depois 10. Finalmente, saiu irritada. Ela me mandou uma mensagem: Elizabeth, passei aí para te visitar e você não estava em casa. Espero que esteja tudo bem com você. Ficamos preocupados. Eu não respondi. Naquela noite, Luke chegou. Dessa vez, eu abri a porta. Mãe, o que há de errado com você? Por que você não está atendendo o telefone? Olhei para ele com calma, sem antiga urgência, sem os pedidos de desculpas que costumava ter na ponta da língua. Eu estava ocupada. Ocupado fazendo o quê? Vivendo minha vida, Luke. Ele ficou em silêncio. Não sabia como reagir a essa versão de mim. Uma versão que não se desculpava por existir. Você está bravo com alguma coisa? Suspirei. Não estou zangada. Estou apenas cansada. Cansado de quê? De tudo. Não dei mais explicações. Aprendi que quanto mais você explica, mais eles te ignoram. Palavras são inúteis quando as ações já falaram por si. Luke saiu confuso. Fechei a porta e senti algo estranho. Alívio. A partir daquele dia, o ritmo da minha vida mudou. Parei de cozinhar para eles quando vinham me visitar. Se chegassem na hora do almoço esperando que eu os servisse, eu simplesmente dizia: tem uma lanchonete na esquina. A comida lá é boa. Deixei de lavar a louça depois dos jantares em família. Se a René me pedisse, eu sorria e dizia: não tenho mais disposição para isso. É melhor você lavar. Você é mais jovem. Parei de emprestar dinheiro para eles. Na primeira vez que Luke me pediu um favor, olhei-o nos olhos e disse com voz calma: não tenho esse dinheiro. Como assim você não tem? Você sempre nos ajudou. Não aguento mais. Por que não? Porque a minha pensão já não é suficiente. Vocês dois pegaram o que puderam. Ele ficou vermelho de raiva, mas não disse nada. Não podia, porque sabia que era verdade. O que eles não sabiam era que eu tinha dinheiro. Eu havia começado a guardar cada centavo em uma nova conta bancária, que abri em segredo. Não era muito, mas era meu, e eu não ia entregá-lo como se fosse caridade, nunca mais. Comecei também a documentar tudo. Cada conversa que tinha com eles, eu gravava no meu celular. A Sarah tinha me ensinado a usar o aplicativo de gravador de voz, e eu usava sem que eles percebessem. Não era por desconfiança. Era para sobreviver. Fotografei as mensagens em que pediam dinheiro. Guardei os comprovantes de transferência bancária. Anotei no meu caderno as datas exatas de cada empréstimo, cada promessa quebrada, cada humilhação disfarçada de favor. Eu estava me tornando uma mulher que eles não conheciam. Uma mulher que observava em vez de implorar, uma mulher que escutava em vez de suplicar, e isso os desestabilizou.
René começou a reclamar com Luke. Eu não sabia disso por eles. Eu sabia por Sarah, que me visitava secretamente sempre que podia. Vovó, eu ouvi a René falando ao telefone com a mãe dela. Ela disse que você está mudando, que não é mais a mesma. Eu ri. E isso é uma coisa ruim? Para ela, sim. Ela diz que você está se tornando difícil. Difícil? Que palavra curiosa. Quando uma mulher deixa de ser submissa, chamam-na de difícil. Quando ela deixa de aceitar migalhas, chamam-na de complicada. Quando ela finalmente diz não, chamam-na de problemática. Sarah, às vezes você precisa ser difícil para ser levada a sério. Minha neta me abraçou. Gosto dessa versão sua, vovó. Você está menos medrosa e mais respeitada. Essas palavras ficaram na minha cabeça. As semanas passaram e meu silêncio começou a ecoar. Luke tentou se aproximar novamente, mas desta vez com uma estratégia diferente. Ele apareceu num domingo com flores. Mãe, eu trouxe isso para você. Sei que temos estado distantes. Recebi-as sem demonstrar qualquer emoção. Obrigado. Você não vai colocá-los na água? Mais tarde. Ele estava sentado na sala, desconfortável. Eu fiz café, mas apenas uma xícara para mim. Você não vai me oferecer nenhum? Você quer um pouco? Sim. Levantei e preparei um para ele. Dei sem açúcar, embora ele sempre preferisse doce. Não fiz de propósito. Simplesmente não me lembrava mais das suas preferências. Ou talvez me lembrasse, mas não me importava em agradá-lo. Mãe, a René me disse que você anda agindo de forma estranha. Estranho como? Bem, distante, frio. Ah, é só isso que você vai dizer? O que você quer que eu diga, Luke? Não sei, qualquer coisa. Ultimamente, tenho a sensação de que você nem se importa mais comigo. Aquelas palavras deveriam ter me magoado. Antes, elas teriam me destruído, mas agora só me causaram uma tristeza silenciosa. Luke, quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava, não para pedir dinheiro, não para me convidar para algo que beneficiasse a René, só para conversar comigo? Ele permaneceu em silêncio. Exatamente. Você não se lembra, não é? Porque isso não aconteceu. Mãe, isso não é justo. Eu estive ocupada. Estamos todos ocupados, filho. Mas você sempre arranja tempo para o que é importante para você. Ele se levantou, irritado. Não sei o que você quer de mim. Nada, Luke. Não quero mais nada de você. Ele saiu, batendo a porta. Deixei as flores que ele trouxera sobre a mesa. Murcharam ali, sem água, um lembrete perfeito do seu esforço em vão. René tentou outra tática. Ela me mandou uma longa mensagem cheia de palavras carinhosas. Elizabeth, sinto muito se fomos insensíveis. Sabe, nós te amamos muito. Luke está muito preocupado com você. Gostaríamos que as coisas voltassem a ser como eram antes. Antes, eu era o caixa eletrônico emocional e financeiro deles. Respondi depois de 3 dias. Obrigada pela mensagem, René. Estou bem. Nada mais. Sem explicações, sem concessões, sem perdão fácil. O que eles não entendiam era que eu não estava brincando. Eu não estava fazendo birra para que eles me implorassem para parar. Eu estava construindo algo muito mais importante, minha liberdade. A cada dia que passava em silêncio, eu me sentia mais forte, como se estivesse removendo correntes invisíveis que carregava há anos. E enquanto eles continuavam pensando que eu estava apenas ficando velho e rabugento, como René disse a Luke uma noite quando os ouvi discutindo do lado de fora da minha casa, eu estava fazendo algo que eles jamais imaginaram. Eu estava investigando. Fui ao cartório de registro de imóveis do condado e solicitei uma cópia da escritura da minha casa. Queria ver exatamente o que dizia aquele documento, o que assinei anos atrás, quando ainda confiava plenamente no meu filho. E o que descobri me deixou sem fôlego. Havia uma cláusula, uma pequena cláusula, que meu falecido marido Samuel insistiu em incluir quando compramos o terreno, muito antes de Luke sequer nascer. Usufruto vitalício para o cônjuge sobrevivente.
Isso significava que, mesmo que a casa estivesse em nome de Luke, eu tinha o direito legal de morar lá até a minha morte. Ninguém podia me expulsar. Ninguém podia vendê-la sem o meu consentimento. Ninguém. Minhas mãos tremeram ao ler aquelas palavras. Samuel me protegeu do além-túmulo. Guardei o documento em um lugar seguro. E, pela primeira vez em meses, sorri de verdade, porque agora eu não era apenas uma mulher cansada e silenciosa. Eu era uma mulher com um plano. E eles não faziam ideia do que os aguardava. Existem traições que te atingem como um tapa na cara. Rápidas, dolorosas, impossíveis de ignorar. Mas a pior traição é aquela que você descobre por acaso. Aquela que acontece quando você baixa a guarda, quando ainda resta uma recha de esperança de que as coisas não sejam tão ruins quanto parecem. Essa traição me aconteceu numa tarde de terça-feira. Eu tinha ido ao mercado comprar verduras. Voltei carregando minhas sacolas, cansada, mas calma. Quando cheguei em casa, vi o carro da Renée estacionado na frente. E ao lado, outro carro que eu não reconheci. Um Volkswagen cinza mais antigo, mas bem conservado. Parei na esquina. Algo me dizia que eu não devia entrar ainda. Caminhei devagar, escondendo-me atrás dos arbustos no jardim da frente. De lá, eu conseguia ver a sala de estar pela janela. Renée estava sentada na minha poltrona, aquela que Samuel me deu no nosso 10º aniversário de casamento. E do outro lado da mesa estava sua mãe, Melissa, com uma pasta nas mãos. Eu não conseguia ouvi-las, mas as vi gesticulando, apontando para coisas nos papéis e rindo de vez em quando. Meu sangue gelou. O que eles estavam fazendo na minha casa sem minha permissão? Renée tinha uma cópia da chave. Luke a havia dado a ela para emergências, mas isso não era uma emergência. Era uma invasão. Deixei as sacolas de compras no chão e peguei meu celular. Sarah tinha me ensinado a gravar vídeos da janela sem ser notada. Abri o aplicativo da câmera e comecei a gravar. Não conseguia ouvir nada. Droga. Então me lembrei que a janela da cozinha estava aberta. Se eu conseguisse ir para o lado da casa, talvez conseguisse ouvir alguma coisa. Eu me agachei, sentindo meus joelhos protestarem a cada passo. Encostei-me na parede e espiei por trás da janela da cozinha, que dava diretamente para a sala de estar. E foi então que eu os ouvi. Estou lhe dizendo, Renée, esta casa vale facilmente $1,5 milhão. A localização é excelente. Fica perto de escolas, centros comerciais e transporte público. É uma joia. Era a voz da Melissa. Eu reconheceria aquele tom presunçoso em qualquer lugar. Eu sei, mãe, mas não posso fazer nada enquanto a velha estiver viva. A velha? Ela me chamou de velha. Renée continuou, Luke diz que a casa é legalmente dele, mas ela tem um usufruto vitalício ou algo assim. Eu não entendo muito bem esses termos jurídicos, mas basicamente significa que não podemos vendê-la enquanto ela estiver morando aqui. E você não consegue convencê-la a se mudar para um lar de idosos ou um apartamento menor. Algo que já tentamos. Ela está ficando difícil. Antes, ela era mais fácil de lidar, mas ultimamente está estranha. Como se suspeitasse de alguma coisa. Melissa deu uma risada. Uma risada seca e desagradável. É só uma questão de tempo, querida. Nessa idade, tudo pode acontecer. Um escorregão no chuveiro, uma queda da escada, um problema cardíaco. A natureza fará o seu trabalho. Eu não conseguia respirar. Será que ela estava insinuando o que eu achava que ela estava insinuando? Renée não riu, mas também não disse não. Não diga coisas assim, mãe. Mas sim, eventualmente as coisas se resolverão. Enquanto isso, prepare tudo. Encontre um bom corretor de imóveis. Consiga uma avaliação atualizada. Quando chegar a hora, vocês duas precisam estar prontas para agir rápido. Já tenho um em mente. Aliás, ele me deu o cartão dele semana passada. Renée tirou um cartão da bolsa e mostrou para a mãe. Perfeito. Enquanto isso, continuem fingindo ser crianças preocupadas. Não deixem ninguém suspeitar de nada. Não se preocupe, Luke é fácil de lidar. Ele não sabe nada sobre isso. Ele acha que estamos apenas planejando para o futuro.
Melissa se levantou e abraçou a filha. Você é inteligente, René. Muito mais inteligente que seu irmão. É por isso que sei que você vai sair dessa bem. Quando vendermos esta casa, mãe, vou te levar numa viagem para qualquer lugar que você quiser. Ah, querida, eu adoraria conhecer a Europa. Os dois riram. Um som horrível que me atravessou como vidro quebrado. Meu celular ainda estava gravando. Minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair, mas consegui segurá-lo firme. René e Melissa começaram a juntar suas coisas. Eu me escondi atrás da lata de lixo no jardim, agachado como um ladrão na minha própria casa. Observei-a sair, trancar a porta, entrar nos carros e ir embora. Esperei 5 minutos inteiros antes de me mexer. 5 minutos em que não conseguia respirar direito, em que senti o mundo girar e tudo que eu conhecia desmoronar. Finalmente, entrei em casa, tranquei a porta e me sentei no chão do hall de entrada. Não chorei. Não me restavam lágrimas para essas pessoas. O que eu senti era algo pior que tristeza. Era pura traição, concentrada a ponto de me consumir. René planejava vender minha casa, a casa que Samuel e eu construímos tijolo por tijolo. A casa onde criei meu filho, onde lamentei a morte do meu marido, onde guardei todas as lembranças da minha vida. E o pior de tudo, ela estava esperando eu morrer para fazer isso. Quando a velha se for. Essas palavras ecoavam na minha cabeça como um cântico macabro. Levantei-me do chão e fui até meu quarto. Peguei o caderno onde anotava tudo o que me deviam. Escrevi com a mão trêmula: 14 de abril, René e Melissa entraram na minha casa sem permissão. Planejam vender a casa quando eu morrer. Tudo registrado. Salvei o vídeo em 3 lugares diferentes, no meu celular, em um pendrive e na nuvem. Não ia arriscar perdê-lo. Não consegui dormir naquela noite. Sentei na cama encarando as paredes do meu quarto, pensando em todas as vezes que confiei em Luke. Todas as vezes que me sacrifiquei por ele. Todos os anos em que lhe dei o melhor de mim. E para quê? Para acabar sendo a velha que atrapalhava uma mulher que só via cifrões onde deveria haver família. Mas em meio àquela imensa dor, algo mais nasceu dentro de mim. Fúria. Não a fúria ardente que te faz gritar e quebrar coisas. Não, esta era uma fúria fria, calculada. A fúria de uma mulher que não tem mais nada a perder porque já lhe tiraram tudo o que importava. E com essa fúria veio a clareza. Eu não ia ficar sentada esperando a natureza fazer seu trabalho, como aquela víbora, Melissa, tinha dito. Eu não ia dar a eles a satisfação de me ver cair. Eu ia me levantar. Eu ia lutar. E quando tudo terminasse, eles entenderiam que subestimaram a mulher errada. Na manhã seguinte, liguei para minha amiga Teresa. Nos conhecíamos há 30 anos. Ela era advogada especializada em direito de família e sucessões. Se alguém podia me ajudar, era ela. Teresa, preciso da sua ajuda, e preciso que seja confidencial. Claro, Liz, o que houve? Meu filho, Ben, a esposa dele está tentando tomar minha casa, e eu preciso lutar contra isso. Houve silêncio do outro lado da linha. Venha ao meu escritório amanhã e traga todos os papéis que você tiver. Desliguei o telefone e respirei fundo. Não se tratava mais apenas de defender minha casa. Tratava-se de defender toda a minha vida. E desta vez, eu não ia perder. O escritório de Teresa ficava no centro da cidade, em um prédio antigo, mas imponente, daqueles com piso de azulejo original e escadas de madeira que rangiam a cada passo. Subi devagar, carregando minha bolsa com todos os documentos que havia reunido, a escritura da casa, os comprovantes de transferência, o caderno com minhas contas, o pendrive com a gravação. Teresa me cumprimentou com um longo abraço. Ela não disse nada a princípio. Apenas me abraçou. E isso foi o suficiente para me fazer sentir que eu não estava completamente sozinha nisso. Sente-se, Liz. Conte-me tudo. E eu contei ela desde o início, desde o dia em que assinei os papéis colocando a casa em nome de Luke até a conversa que gravei entre René e sua mãe. Não omiti nada, cada humilhação, cada empréstimo não pago, cada comentário maldoso. Teresa ouviu em silêncio, tomando notas. Quando terminei, ela me olhou com uma mistura de tristeza e raiva contida.
Liz, o que eles fizeram com você foi abuso financeiro, e o que eles estão planejando é algo completamente diferente. Posso fazer alguma coisa, ou já é tarde demais? Ela estendeu a mão. Deixe-me ver a escritura. Entreguei-lhe o documento. Ela leu atentamente, linha por linha, detendo-se em certas seções e sublinhando trechos com o dedo. Depois do que pareceu uma eternidade, ela olhou para cima e sorriu. Liz, Samuel cuidou de você melhor do que você jamais imaginou. O que você quer dizer? Essa cláusula de usufruto vitalício não é meramente decorativa. É pura proteção. Significa que você tem o direito de usar, desfrutar e morar nesta propriedade até a sua morte. Luke pode ser o proprietário no papel, mas ele não pode fazer absolutamente nada com a casa sem o seu consentimento. Ele não pode vendê-la. Ele não pode hipotecá-la. Ele não pode alugá-la. E ele não pode expulsá-lo. Nada. Senti o ar voltar aos meus pulmões. Sério? Você está falando sério? E tem mais. Se Luke tentar vender a casa sem a sua autorização, a venda será anulada. Qualquer tabelião competente rejeitaria a transação. Sua assinatura é obrigatória. Mas a René disse que já tinha tudo pronto, que estavam só à minha espera também. Não consegui terminar a frase. Teresa apertou minha mão. Eles estavam esperando você morrer. Porque enquanto você estiver viva, aquela casa é sua em tudo, menos no nome. Sentei-me em silêncio, processando tudo. Samuel, meu Samuel, que estivera ausente por anos, ainda me protegia. Então, o que posso fazer com isso? Perguntei. Teresa recostou-se na cadeira, pensativa. Você tem várias opções. Primeiro, não faça nada. Simplesmente viva em paz, sabendo que eles estão errados e que não podem te tocar. Eu não quero isso. Eu imaginei. Segunda opção, você pode recuperar a propriedade integralmente. Podemos provar que você transferiu a casa para Luke sob falsos pretextos e que ele e a esposa abusaram financeiramente de você. Com as provas que você tem, um juiz poderia anular a doação. Isso é possível? Sim. Chama-se revogação de presente por ingratidão. E acredite, o que fizeram com você se enquadra perfeitamente nessa categoria. Meu coração começou a bater mais rápido. Quanto tempo vai demorar? 6 meses, talvez 1 ano. Depende do tribunal. Mas com as provas que você tem, as transferências, o caderno, a gravação, você tem um caso sólido. Eu quero fazer isso. Teresa assentiu com a cabeça. Precisaremos entrar com um processo formal. Será um processo longo e provavelmente doloroso. Luke vai descobrir. Ele vai reagir. Ele pode tentar te convencer. Não vou recuar. Ótimo. Então vamos começar. Passamos as 2 horas seguintes revisando cada documento e preparando o arquivo. Teresa fotografou os recibos, transcreveu as datas do caderno e salvou cópias do vídeo. Essa gravação é ouro puro, Liz. Ela demonstra premeditação, má-fé e até mesmo uma possível conspiração. Um juiz vai ver isso e ficará absolutamente envergonhado por eles. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com esperança. E enquanto isso, preciso continuar vendo Luke, fingindo que não sei de nada? Isso depende de você. Mas meu conselho é, não revele suas cartas ainda. Quanto menos eles souberem, melhor. Continue com sua vida normalmente. Não dê a eles nenhuma pista sobre o que você está fazendo. E quando chegar a hora de entrar com o processo, que seja uma surpresa total. Confio em você. Eu consigo fazer isso. Mais uma coisa, Liz. Preciso que você esteja emocionalmente preparada. Isso vai destruir o que resta do seu relacionamento com Luke. Pode ser que nunca se recupere. Fiquei em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Teresa, esse relacionamento já acabou. Estou apenas oficializando o que eles começaram anos atrás. Saí do escritório de Teresa com uma pasta cheia de documentos e um plano bem definido. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle. Os dias seguintes foram estranhos.
Segui minha rotina como sempre, mas tudo parecia diferente. Cada vez que olhava para minha casa, não via mais apenas paredes e um teto. Via a prova de que Samuel me amou o suficiente para me proteger mesmo depois de sua partida. Luke ligou uma tarde. Mãe, como você está? Faz dias que não nos falamos. Estou bem, filho. Só estou ocupado. Ocupado com o quê? Minhas próprias coisas. Houve um silêncio constrangedor. René quer te convidar para jantar neste sábado. Ah, claro. René querendo manter as aparências. Não posso. Tenho planos. Planos com quem? Com um amigo. Que amigo? Sua insistência me irritou. Luke, eu tenho 68 anos. Não preciso te dar explicações sobre a minha vida. Outro silêncio. Tudo bem, mãe. É que estamos preocupados com você. Não se preocupe tanto. Estou perfeitamente bem. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Naquele sábado, em vez de jantar com eles, fui ao cinema sozinha. Vi uma comédia que não entendi completamente, mas me fez rir. Comi pipoca com manteiga e tomei um refrigerante. Me senti livre. Quando saí do teatro, tinha 3 chamadas perdidas da René. Não retornei nenhuma delas. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, olhei-me no espelho do banheiro. Havia algo diferente no meu rosto. Aquela tristeza permanente havia desaparecido. Aquela resignação que carregava há anos. Agora havia determinação. Samuel olhou para mim da foto na minha comoda. Meu amor, eu disse baixinho. Obrigada por cuidar de mim. Agora, deixe-me terminar o que começamos juntos. Guardei todos os documentos em um lugar seguro dentro da caixa de metal que escondi no armário atrás dos cobertores velhos. Ninguém procuraria lá. Teresa me disse que o processo estaria pronto em 2 semanas. 2 semanas para me preparar mentalmente. 2 semanas para ter certeza de que estava tomando a decisão certa. E a cada dia que passava, eu tinha mais certeza. Porque não se tratava apenas de recuperar uma casa. Tratava-se de recuperar a mim mesma. A mulher que eu era antes de me tornar invisível. A mulher que Samuel amava. A mulher que merecia respeito, não pelo que podia dar, mas simplesmente por existir. E essa mulher estava pronta para lutar. 2 semanas. Foi o tempo que Teresa levou para preparar toda a documentação legal. 2 semanas em que me senti como um soldado à espera da batalha. Nervoso, sim, mas também estranhamente calmo. Como quando você sabe que está prestes a fazer a coisa certa, mesmo que doa. Naqueles dias, René intensificou suas tentativas de se aproximar. Ela me ligava dia sim, dia não, com pretextos absurdos. Elizabeth, você viu que o preço da gasolina subiu? É terrível, não é? Elizabeth, encontrei uma receita que quero fazer para você. Posso passar aí amanhã? Elizabeth, Luke me pediu para te convidar para o cinema neste fim de semana. Para tudo, eu dizia não com desculpas simples. Obrigada, mas não posso. Estou ocupada. Talvez em outra ocasião. E então veio o convite que eu não podia recusar sem levantar suspeitas. Numa quarta-feira à tarde, Luke apareceu na minha casa. Ele não estava sozinho. Sarah estava com ele. Mãe, precisamos conversar. Minha neta olhou para mim com olhos suplicantes. Algo estava errado. Eles estavam sentados na sala de estar. Luke parecia desconfortável. Sarah mantinha os olhos fixos no chão. Mãe, eu e a René temos conversado. Achamos que você anda distante ultimamente e queremos resolver isso. Cruzei os braços. Consertar o quê? As coisas entre nós, o relacionamento. A René vai dar um jantar em família neste sábado. A mãe dela vai estar lá. O irmão dela também. E queremos que você esteja lá. Para quê? Para celebrar. Para estarmos juntos. Para sermos uma família novamente. Comemorar. Que palavra vazia vinda da boca dele. Não sei, Luke.
Ando cansado ultimamente. Sara falou pela primeira vez. Vovó, por favor, vá por mim. Olhei para ela. Havia algo em seus olhos, um aviso silencioso, como se ela quisesse me dizer algo, mas não pudesse com Luke ali. Tudo bem, eu vou. Luke sorriu, aliviado. Perfeito. É às 7. E mãe, por favor, venha com uma atitude positiva. A René quer muito que isso dê certo. Eles foram embora logo depois, mas Sara me mandou uma mensagem assim que saíram da minha casa. Vovó, tome cuidado. Ouvi a René conversando com a mãe dela. Elas vão anunciar alguma coisa no jantar. Não sei o que, mas não gosto disso. Fique atenta. Senti um arrepio na espinha. Então, isso era uma armadilha, não uma reconciliação. Uma emboscada. Respondi por mensagem, obrigada, minha querida. Não se preocupe. Sei me cuidar. Liguei imediatamente para Teresa. Teresa, eles vão tentar alguma coisa. Eu sinto isso. Eles organizaram um jantar e acho que vão me pressionar para assinar ou concordar com alguma coisa. O que você quer fazer? Quero ir, mas quero estar preparado. Então pegue seu celular, continue gravando e não assine absolutamente nada. Entendeu? Nada. Mesmo que te ameacem, mesmo que te implorem, nada. Entendido. O sábado chegou mais rápido do que eu esperava. Me arrumei com cuidado. Não me vesti como a avó submissa que eles conheciam. Coloquei um vestido azul marinho, discreto, mas elegante. Fiz uma maquiagem leve. Penteei o cabelo com esmero. E coloquei meu celular no bolso lateral do vestido, com o gravador já ativado. Se eles fossem tentar alguma coisa, eu teria provas. Cheguei às 7 horas em ponto. Toquei a campainha e René abriu com um sorriso exagerado, falso demais. Elizabeth, que bom que você pôde vir. Entre, entre. A casa estava decorada para uma ocasião especial. Velas perfumadas, música suave tocando, a mesa posta com uma bela toalha de mesa e taças de cristal. Melissa já estava lá, sentada na poltrona principal como se fosse dona do lugar. Ela me cumprimentou com um beijo na bochecha que cheirava a perfume caro e falsidade. Elizabeth, você está linda. Esse vestido fica maravilhoso em você. Obrigado. Luke estava na cozinha preparando bebidas. Sara me fez um sinal discreto para sentar ao lado dela. James, irmão de René, chegou logo depois com sua esposa, Patrícia. Cumprimentos. Abraços fingidos, risos forçados. Quando todos estavam sentados, René trouxe uma bandeja com taças de vinho. Antes do jantar, quero fazer um brinde. Todos ergueram seus copos. Eu peguei o meu, mas não o ergui. René começou, quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. Esta família significa tudo para nós, e é por isso que Luke e eu tomamos uma decisão importante. Olhei para Luke. Ele observava René com adoração, sem saber que estava sendo usado como um fantoche. Como todos sabem, Elizabeth mora em uma casa muito grande, grande demais para uma pessoa só. E estamos preocupados com a segurança e o bem-estar dela. E aqui está. Então, encontramos uma solução maravilhosa. Há uma comunidade para aposentados aqui perto, muito agradável e confortável. Tem enfermeiros, atividades, companhia, e achamos que seria perfeita para Elizabeth. O silêncio que se seguiu foi pesado. Uma comunidade para aposentados? Perguntei, com a voz calma. Sim, Elizabeth. Um lugar onde você seria cuidada, onde não precisaria se preocupar com a manutenção de uma casa tão grande, onde você poderia descansar. E a minha casa? René trocou um olhar com a mãe. Bem, a casa ficaria disponível. Luke e eu estamos pensando em nos mudar para lá. Tem mais espaço e, com a Sara crescendo, precisamos de mais quartos. Ali estava o verdadeiro plano. Me tirem daqui. Tomem minha casa. Entendo. Trouxemos os folhetos para a comunidade. Veja, tem jardins, sala de jogos, tudo. René me entregou uma pasta cheia de papéis.
Peguei-a e dei uma olhada rápida, sem realmente ler. Meu celular continuava gravando cada palavra. Está bonito, eu disse sem demonstrar emoção. Certo. E a melhor parte é que podemos ajudar com as mensalidades no início. Depois você precisará usar sua aposentadoria, mas é suficiente. Melissa interveio. Elizabeth, acredite em mim, isso é para o melhor. Na sua idade, a gente precisa de cuidados, e aquela casa é um fardo enorme. Olhei ao redor da mesa. Todos me observavam como se esperassem que eu desabasse, que aceitasse, que assinasse minha rendição. Todos, exceto Sarah, que tinha lágrimas nos olhos. Respirei fundo e então fiz algo que ninguém esperava. Sorri. É uma proposta interessante, René. Muito bem pensada. Ela sorriu, pensando que tinha vencido. Fico feliz que você veja as coisas dessa forma. Mas eu tenho uma ideia melhor. Seu sorriso vacilou. Peguei meu celular e o coloquei sobre a mesa. O gravador ainda estava ligado. Que tal, em vez disso, fazermos um brinde à honestidade? Honestidade? Perguntou Luke, confuso. Sim, por exemplo, a honestidade de dizer a verdade em vez de enfeitar as coisas com palavras bonitas. René empalideceu. Elizabeth, eu não entendo. Ah, eu acho que sim, René. Não se trata do meu bem-estar. É porque você quer a minha casa. Você a quer desde o dia em que conheceu Luke. Mãe, do que você está falando? Luke olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Peguei meu celular e encontrei o vídeo salvo, aquele que gravei semanas atrás. Estou falando sobre isso. Eu apertei o play. A voz de Melissa ecoou pela sala de jantar. Esta casa vale facilmente 1,5 milhão. Então, René disse, não posso fazer nada enquanto a velha estiver viva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luke encarava o telefone como se fosse uma bomba. René estava rígida, o rosto uma máscara de horror. Melissa tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Você gravou isso na minha casa, disse René, com a voz trêmula. Na minha casa, querida. A casa que ainda é legalmente minha porque tem usufruto vitalício. Ou você achou que eu não leria os jornais? Luke olhou para mim. Mãe, o que isso significa? Significa, filho, que sua esposa estava planejando tomar minha casa, que ela me usou, que ela usou você, e que ela estava pacientemente esperando eu morrer para poder vender o que seu pai e eu construímos. Isso não é, René começou. Não é o quê? Não é verdade? Está gravado com a sua voz, com as suas palavras exatas. Eu me levantei. Todos me olharam como se eu fosse outra pessoa. E talvez eu fosse mesmo. Não vou para nenhuma comunidade de aposentados. Não vou sair de casa. E não vou continuar sendo a sombra que vocês querem que eu seja. Olhei Luke diretamente nos olhos. Filho, eu te dei tudo. Eu te dei minha vida inteira. E você deixou essa mulher me transformar em um fardo. Mãe, eu não sabia. Você deveria ter sabido. Você deveria ter me defendido. Mas você preferiu acreditar nela em vez de me enxergar. Peguei minha bolsa e fui até a porta. Sarah correu atrás de mim. Vovó, espere. Parei e a abracei. Estou bem, meu amor. Pela primeira vez, estou realmente bem. Saí daquela casa de cabeça erguida. E enquanto caminhava sob o céu noturno, senti algo que não sentia há anos. Liberdade. Os dias que se seguiram aquele jantar foram um caos silencioso. Luke me ligou 37 vezes. Contei todas. Não atendi a nenhuma ligação. René me mandou mensagens longas e desesperadas, cheias de explicações que já não me interessavam. Elizabeth. As coisas foram mal interpretadas. Eu nunca quis te magoar. Eu estava apenas falando hipoteticamente com a minha mãe. Hipoteticamente. Como se planejar tomar minha casa fosse um exercício teórico. Não respondi a nenhuma delas. Melissa, com a audácia de sempre, tentou me ligar para esclarecer as coisas. Bloqueei o número dela.
A única coisa que fiz foi enviar uma mensagem de texto para Teresa: estou pronto. Entre com o processo. 2 dias depois, Luke recebeu a notificação oficial. Processo para revogação da doação por ingratidão. Assinado por mim, com o apoio de Teresa e todas as provas anexadas, as transferências bancárias não pagas, o caderno com as contas detalhadas, as gravações de áudio e vídeo, depoimentos de vizinhos que viram como me trataram. Luke chegou à minha casa furioso. Bateu na porta como se quisesse arrombá-la. Abri-a calmamente. Eu o estava esperando. O que é isso, mãe? Gritou ele, agitando os papéis do processo. Você está me processando. Isso mesmo. Eu sou seu filho. E eu sou sua mãe. Mas parece que nenhum de nós se lembrou disso a tempo. Mãe, isso é um mal-entendido. A Renée estava apenas. Luke, interrompiu, com voz firme. Não venha aqui defendê-la. Não depois de tudo que aconteceu. Eu tive paciência. Eu tive esperança. Mas acabou. E você vai destruir sua própria família por causa disso. Essas palavras teriam me destruído meses atrás. Mas agora elas só me trouxeram clareza. Eu não destruí nada, Luke. Vocês dois destruíram. Eu só estou juntando os cacos. Mãe, por favor. Podemos resolver isso. Retire o processo. Vamos conversar como uma família. Não há mais nada a discutir. Meu advogado cuidará do resto. Ele tentou me empurrar para dentro de casa, mas eu me mantive firme na porta. Luke, se você entrar sem minha permissão, chamarei a polícia. Ele congelou. Acho que naquele momento ele finalmente entendeu que eu estava falando sério. Não acredito que você está fazendo isso comigo. Eu também não consegui acreditar que você fez o que fez comigo. E, no entanto, aqui estamos nós. Ele deixou os papéis amassados na mão, murmurando coisas que eu não conseguia ouvir. Não me importei. Fechei a porta e respirei fundo. O primeiro passo havia sido dado. Não havia volta. As semanas seguintes foram uma verdadeira montanha-russa jurídica. Audiências, depoimentos, revisão de documentos. Teresa lidou com tudo com precisão cirúrgica. Cada prova que apresentávamos era mais um golpe para o caso de Luke e Renée. Em uma das audiências, o juiz pediu para ouvir a gravação completa. Renée estava presente, vestida para uma reunião de negócios, tentando parecer séria e respeitável. Quando a voz dela ecoou pela sala, dizendo: enquanto a velha estiver viva, eu a vi encolher-se na cadeira. O juiz olhou para ela com uma mistura de desdém e decepção. Senhora, essas são as suas palavras? Eu estava chateado naquele dia. Não foi minha intenção. Mas é a sua voz. Sim, mas... Já chega. Em seguida, ele analisou os comprovantes bancários. Empréstimo de $12.700, sem nenhum valor pago. Sr. Smith, o senhor tem alguma explicação para o fato de não ter devolvido o dinheiro que sua mãe lhe emprestou? Luke gaguejou. Nós estávamos com problemas financeiros, meritíssimo. E as viagens para Cancún também representaram problemas financeiros. Silêncio. O juiz fechou a pasta com uma batida seca. Proferirei minha sentença em 2 semanas. Aquelas 2 semanas pareceram uma eternidade, mas também foram libertadoras. Pela primeira vez em anos, dormi em paz. Não estava à espera de telefonemas. Não esperava nada de ninguém. Sarah me visitava a cada poucos dias. Ela me contou que o clima em sua casa estava tenso. Renée e Luke brigavam constantemente. Ela o culpava por não lidar melhor com a mãe. Ele a culpava por toda a situação. Vovó, você acha que o papai algum dia vai mudar? Não sei, querida, mas não é mais minha responsabilidade salvá-lo. E se ele? E se você ganhar? O que vai acontecer? Então ele aprenderá algo que deveria ter aprendido há muito tempo, que as ações têm consequências. Chegou o dia da sentença. Teresa e eu chegamos cedo ao tribunal. Luke e Renée chegaram com 15 minutos de atraso, com uma aparência desarrumada, claramente tendo tido outra briga. O juiz entrou.
Todos nos levantamos. Analisei cuidadosamente este caso. As provas são esmagadoras. A senhora Elizabeth Smith transferiu a propriedade para o seu filho com o entendimento de que poderia viver lá pelo resto da vida sem ser incomodada. No entanto, o Sr. Luke Smith e a sua esposa, a senhora René Maldonado, demonstraram um padrão claro de abuso financeiro, manipulação emocional e planeamento premeditado para privar a senhora Smith do seu direito de usar e usufruir da propriedade. Luke baixou a cabeça. René permaneceu rígida, com o maxilar tenso. Com base no Código Civil do Estado referente à revogação de doações por ingratidão e considerando as provas apresentadas, este tribunal decide que a doação fica revogada. O imóvel localizado no número 142 da Rua Magnolia, em South Gardens, será devolvido integralmente ao nome da senhora Elizabeth Smith. O martelo bateu. Além disso, o Sr. Luke Smith está condenado a pagar à sua mãe o valor de $12.700 em parcelas mensais de $1.000 até que a dívida seja quitada. O não pagamento dessas parcelas resultará em penhora de salário. A sentença é definitiva. O martelo bateu novamente. Estava tudo terminado. Teresa apertou minha mão. Eu só conseguia respirar, sentindo o peso dos anos cair dos meus ombros. Luke e René saíram do tribunal sem olhar para mim. Eu os observei se afastarem. Duas figuras derrotadas que apostaram tudo em uma mentira e perderam. Não senti triunfo. Senti paz. Do lado de fora do tribunal, Teresa me abraçou. Você conseguiu, Liz. Nós conseguimos. E agora, o que você vai fazer? Olhei para o céu. Era um dia claro com nuvens fofas que pareciam pintadas. Vou viver, Teresa. Pela primeira vez em muito tempo, vou viver sem medo. Naquela tarde, voltei para minha casa. Com meu nome na escritura, meus direitos restaurados, minha dignidade intacta. Sentei-me na poltrona da sala, aquela que Samuel me dera, e chorei, mas não de tristeza, e sim de alívio. Os meses seguintes foram dedicados à cura. Luke começou a fazer os pagamentos. Não conversávamos, mas o dinheiro chegava pontualmente todos os meses. Era a maneira dele de dizer que entendia. René, como Sarah me contou, havia entrado com o pedido de divórcio. Ela não suportava a humilhação de perder, de todos saberem quem ela realmente era. Ela saiu do apartamento de Luke e voltou a morar com a mãe. Luke estava sozinho. E, segundo Sarah, essa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ele. Ele está fazendo terapia, vovó. Ele diz que precisa entender como chegou a esse ponto. Fico feliz que ele esteja recebendo ajuda. Você algum dia o perdoará? Pensei por um instante. Não sei, Sarah. Mas sei que não carrego mais a culpa dele. Essa culpa é dele, e ele precisa aprender a conviver com ela. Num sábado, 6 meses após a sentença, alguém bateu à minha porta. Era o Luke. Ele estava sozinho. Sem René, sem desculpas. Ele carregava flores, cravos vermelhos. Mãe, posso entrar? Olhei para ele por um longo momento. Não via mais o filho que me traiu. Vi um homem destruído tentando encontrar o caminho de volta. Você pode entrar, mas somente se estiver aqui para conversar de verdade, não para pedir nada. Não para dar desculpas, mas para conversar. Só quero conversar, mãe. Prometo. Abri a porta. Não sei se algum dia voltaremos a ser o que éramos. Provavelmente não. Mas talvez possamos ser algo novo, algo mais autêntico. Preparei café, 2 xícaras com açúcar, exatamente como ele gostava. E pela primeira vez em anos, conversamos de verdade. O fim. Já faz 1 ano desde aquela decisão. Minha casa ainda é minha. Meus dias são tranquilos, repletos de pequenas alegrias que eu nunca costumava notar. Café pela manhã, conversas com meus vizinhos, as visitas da Sarah todo domingo. Eu e Luke temos uma relação cordial. Não é como era antes, mas é real. Não fingimos mais. Não mentimos um para o outro e isso, mesmo que doa, é melhor do que a farsa que estávamos vivendo. Sarah me visita fielmente. Ela diz que quer aprender comigo, que eu a ensinei a nunca se esquecer de quem ela é.
Certo domingo, enquanto tomávamos chá no jardim, ela me perguntou: Vovó, como você sabia que era hora de lutar? Quando entendi que não tinha mais nada a perder, minha querida. Quando percebi que a pior solidão não é estar sozinho, mas sim estar rodeado de pessoas que te fazem sentir invisível. E você não se arrepende de tê-los confrontado, de ter processado o papai? Arrependimentos? Eu sorri. Sara, eu me arrependo de muitas coisas. Me arrependo de ter ficado em silêncio por tanto tempo. Me arrependo de ter aceitado migalhas quando eu merecia respeito. Me arrependo de ter esquecido quem eu era antes de me tornar apenas mãe ou avó. Mas eu nunca vou me arrepender de ter recuperado minha dignidade. Sara me abraçou. Quando eu crescer, quero ser igualzinha a você. Não, meu amor. Quero que você seja melhor do que eu. Quero que você não precise esperar até os 68 anos para aprender que seu valor não depende do quanto você dá, mas do quanto você se respeita. Ficamos sentados em silêncio, observando o pôr do sol atrás das árvores do jardim. E naquele silêncio, finalmente encontrei o que buscava por toda a minha vida. Paz. Não a paz que vem de tudo ser perfeito. A paz que vem de saber que você fez a coisa certa, mesmo quando doeu. Naquela noite, antes de dormir, fiquei em frente à foto de Samuel. Eu consegui, meu amor. Eu defendi o que era nosso. Eu defendi o que construímos. E juro que senti a presença dele como um abraço invisível, me lembrando que eu nunca estive realmente sozinha. Porque o amor verdadeiro não te protege apenas quando está presente. Ele te protege para sempre. Fechei os olhos e dormi profundamente em minha casa, em minha cama, em minha vida. Finalmente livre. Porque a verdadeira riqueza não é o que você possui. É o que você se recusa a deixar que alguém lhe tire, sua dignidade, sua paz, seu direito de existir sem pedir permissão. Se esta história tocou seu coração, se fez você sentir que não está sozinha em suas batalhas, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Curta se você acredita que todas nós merecemos uma segunda chance para recuperar nossa voz. E inscreva-se no canal para continuar compartilhando histórias de mulheres corajosas que decidiram que já tinham chegado ao limite. Porque, às vezes, a justiça não chega aos gritos. Ela chega em silêncio, com documentos assinados e a cabeça erguida até a próxima história. E lembre-se, nunca é tarde demais para recuperar o que é seu.